pela primeira vez, já vou abrir a live com a notícia. Pela primeira vez, o Brasil vai ter uma vacina da dengue que protege os 4 sorotipos, que é produzida aqui no Brasil e que pode sim acabar com a dengue. Seja muito bem-vindo aí, bem-vinda à nossa live rápida aqui de tarde. Eu adoro fazer essa live dessa forma porque me aproximo de vocês. Eu acho que é um momento da gente bater um papo, trocar alguma ideia, vocês perguntarem também, tirarem dúvidas. Então fiquem à vontade para poder perguntar. E eu quero saber de vocês. Você já teve dengue? Você conhece alguém que já teve dengue? Me conta aqui. Enquanto isso, espero o pessoal chegar aí. Vamos lá. Como que foi essa experiência? Você já teve dengue? O que que você sentiu? Sabe por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque a dengue, muitas vezes, né, ela é considerada uma doença negligenciada no Brasil. Ela não só é negligenciada, mas muita gente, assim, tem, não sabe que teve, transmite adiante, e aí quem vai sofrer é outra pessoa. E a dengue, a gente sabe, né, que é o mosquito, já estamos cansados de saber isso, né, que o mosquito transmite, que ele se reproduz em água parada e que muitas vezes a culpa não é sua, a culpa é do seu vizinho que deixou a água parada no quintal, não é isso? Então, a dengue é realmente um problema muito sério no Brasil. A gente já tem a questão histórica da dengue aí. Ela foi erradicada, vamos dizer assim, eliminada do Brasil na década de 40, 50, porque o mosquito em si, ele foi eliminado. Só que naquela época, não havia tanta gente nas cidades, a população das cidades era muito reduzida, a população rural, né, ela era em peso, então você não tinha muita gente convivendo em cidades, aglomerações urbanas como a gente tem hoje. Então o que aconteceu foi que o mosquito foi reintroduzido no Brasil, o Aedes aegypti, né, através da Venezuela, das fronteiras lá no norte do país, e foi se repovoando ali, repovoando as cidades, e hoje é um problema seríssimo. Tanto que a dengue, pessoal, no ano passado, estava pegando os dados aqui, ela matou mais pessoas do que a própria Covid, que muita gente tem medo, né? A dengue causou 6.041 óbitos, enquanto o coronavírus causou 5.959 óbitos. Olha só onde nós estamos. A dengue hoje mata mais pessoas que a Covid. E muita gente às vezes se preocupa muito com a Covid, mas esquece da dengue, né? Além disso, pessoal, a dengue tem um problema seríssimo, que é o afastamento do trabalho. Ah, que bacana, vou ficar sem trabalhar, só que não pode pensar dessa maneira, né? Porque no final das contas, você vai ter sintomas super desagradáveis. Quem já teve dengue sabe do que eu estou falando. São sintomas que debilitam demais a pessoa, colocam ela para baixo. É uma doença que em algumas pessoas, principalmente idosos, pessoas imunossuprimidas e crianças, é uma doença extremamente grave, potencialmente grave, né? Porque ela vai evoluir para os quadros de dengue hemorrágica, que hoje nem é chamado dengue hemorrágica mais, porque isso dá a entender que a pessoa sangra, né? Só que na verdade a dengue, ela dá uma queda de plaquetas tão grande na pessoa que o sangue, ele passa pelos vasos. É como se ele transpassasse ali pela parede dos vasos. Então, realmente é um problema sério a dengue no Brasil e no mundo. E eu não sei se vocês sabem, mas a Europa está muito preocupada com a dengue, porque cada vez mais o mosquito vai subindo. Ele está subindo para climas mais frios, ele está se adaptando a climas mais frios e também se adaptando às cidades, porque cada vez mais nós temos climas mais quentes nas regiões subtropicais. Então, sul da França já está sofrendo com dengue. Esses dias saiu uma notícia de que descobriram lá no sul da Inglaterra mosquito da dengue. Então, cara, a dengue é um problema que pode se tornar mundial se não resolvido. E a gente combate a dengue com um custo de mais de 2 bilhões de reais por ano. Então, eu trabalhei com dengue muitos anos da minha vida, desde 2012 até 2021. Eu trabalhei em uma empresa que fazia monitoramento de epidemias de dengue. E assim, galera, é um trabalho de formiguinha, com os agentes de campo lá, esses caras que vão nas casas das pessoas, vistoriar os ralos, vistoriar se tem larva nos ralos. É um trabalho que ele hoje não resolve o problema sozinho. É muito complexo, tá? Então, é um trabalho que, assim, a dengue não é resolvida no Brasil por diversos motivos que não vale a pena entrar nessa live aqui, mas que a gente precisava de uma outra tecnologia, de uma outra abordagem para conseguir tratar este problema, beleza? Me dê um feedback do áudio, vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei o microfone aqui perto e eu sempre preciso ter uma ideia que está funcionando, tá bom? Eu não tenho retorno, né, nesse caso. Então a dengue é um problema seríssimo que não tinha uma solução, que tinha sim suas vacinas, né? A gente tem a Dengvax, a gente tem a vacina lá a Qdenga, né, que foi lançada. Só que essas vacinas sempre tiveram um problema, que a dengue é
causada por 4 sorotipos diferentes. O que são sorotipos? Não são variantes do vírus. São vírus da dengue que são muito diferentes entre si e que eles ativam a resposta imune de uma forma que um vírus, se você pegar, por exemplo, dengue 1, você não está protegido contra o dengue 2. Eles são tão diferentes nesse nível. Então a resposta imune que você protege contra o 1, você não protege contra o 2. E como os 4 vírus circulam ao mesmo tempo no Brasil, a gente tem epidemia praticamente todo ano. Então é isso que causa o problema. E a segunda vez que você pega, o seu sistema imune vai tentar atacar o segundo vírus que você pegou e não vai ter sucesso. Só que olha só que interessante. O vírus da dengue, ele é um vírus que ataca, as primeiras células que ele pega são as células do sistema imune. Então ele se aproveita do sistema imune que está tentando destruir ele, que já lembra da primeira infecção que você teve, ou seja, ele vai atacar com força essa segunda infecção de um outro vírus, e na hora que ele vai atacar, o vírus vai lá e infecta ele, porque essa reação imune não é neutralizante. Então, a dengue é um problema sério, e isso causa uma complexidade no desenvolvimento de vacinas que até hoje a gente não tinha conseguido resolver, tá? Eu vou explicar para vocês. A Qdenga, ela fez um grande avanço nesse sentido, porque foi a primeira vacina da dengue, hoje, principalmente na rede privada, né? O SUS ele não adotou em peso a Qdenga por questões logísticas e de estratégia também, mas ela foi a primeira vacina que realmente protegia contra os 4 sorotipos. Porque quando você produz uma vacina da dengue, você tem que proteger contra os 4 ao mesmo tempo. Ela tem que produzir anticorpos contra os 4 ao mesmo tempo. Porque se ela produz contra um, ela está fazendo como se fosse a primeira infecção que você tem. E aí o risco de você pegar uma dengue hemorrágica é maior, entendeu? De você desenvolver ela. Porque nesse segundo ataque que o vírus causa nas células que estão tentando destruir ele, da primeira infecção, ele acelera a infecção e piora o caso. Então as vacinas têm que produzir anticorpos e memória imunológica contra os 4 sorotipos ao mesmo tempo. A Dengvaxia prometia fazer isso, só que descobriram que ela estava dando reação em quem nunca teve dengue. Então ela foi direcionada só para quem já tinha tido dengue. Eles mudaram a bula da vacina, ela é uma vacina extremamente segura para quem já teve dengue. A Qdenga é uma vacina segura para todo mundo, né, no caso que está lá na bula, né, a faixa etária, até os 60 anos. E agora, pessoal, foi lançada, então, foi aprovada pela Anvisa a vacina Butantan DV, que, na minha opinião, sincera opinião, trabalho com dengue há muito tempo, conheço essa doença, assim, de verdade, em campo, vendo pessoas, vendo caso clínico, trabalhando com isso diretamente com o mosquito. Minha dissertação de mestrado, ela foi na área do comportamento do mosquito, então eu entendo profundamente essa doença e eu nunca vi uma notícia tão boa sobre dengue na minha vida. Essa é a primeira vez que eu realmente acho que a dengue vai acabar. E não só acho, existem evidências para isso, tá? Eu vou explicar por quê. Por que esse é um dia histórico, beleza? E para quem está falando aqui, eu estou vendo o Gabriel comentando que pagou a Qdenga em clínica particular, não tem problema. Já fez a dose, né? Tem que tomar 2 doses da Qdenga, já está vacinado, já está protegido. Então, ótimo, se protegeu esse ano. A vacina do Butantan, ela vai começar a ser distribuída na rede pública no ano que vem. Mas tem vários motivos para a gente acreditar que realmente pode ser uma grande revolução contra a dengue. Ok? Eu acho que a ciência brasileira deu um grande passo e daqueles que dá orgulho de ser brasileiro, daqueles que muita gente no mundo vai olhar para o Brasil com outros olhos. Porque a dengue é um problema nosso. A dengue é um problema que o brasileiro sofre. O Brasil é o principal afetado pela dengue no mundo e os outros países estão morrendo de medo porque eles não têm programa de controle da dengue igual a gente tem. Então uma vacina, para eles, é extremamente interessante. Para nós, é mais uma coisa no controle, né? Só que dessa vez, por que eu acho que ela é revolucionária? Porque, pessoal, é uma vacina de dose única, extremamente barata, com uma tecnologia extremamente segura e conhecida, que é a vacina de vírus atenuado, tá? E que tem um poder de produção, através do Butantan e de seus parceiros que desenvolveram a vacina, de produzir até 100 milhões de doses até 2027. Ou seja, no período de 2026 e 2027, a gente tem o potencial de vacinar 100 milhões de pessoas, porque é dose única. O Brasil tem 212, 215 milhões de habitantes, né?
é para subir coração mesmo, é para subir. Mete o dedo no like aí, compartilha essa live, porque tem muito tempo que eu não faço uma live com uma notícia tão boa, tá? Eu normalmente só trago desgraça aqui, né? Mas hoje é um motivo para a gente comemorar. Vamos lá. Então, hoje, tá? Na verdade, ontem a Anvisa aprovou e hoje saiu no Diário Oficial que o governo federal pretende usar a vacina Butantan DV no início de 2026, então a gente já está pensando no próximo Programa Nacional de Vacinação do ano que vem, com indicação para pessoas de 12 a 59 anos. Primeiro pensamento, Lucas, eu tenho 60 anos e um mês, acabei de fazer 60 anos. Poxa, que pena, né? Os mais vulneráveis, os idosos, que mais sofrem com a doença e as crianças não vão poder tomar? Pois é, pessoal, isso é muito comum quando se tem um desenvolvimento de uma nova vacina. Primeiro você testa a vacina nas populações mais fortes, vamos dizer assim, imunologicamente, né? Quem tem um sistema imune mais desenvolvido. E aí você testa a segurança e libera para aquela faixa etária. Depois essa vacina vai sendo liberada para pessoas mais velhas ou mais jovens. Mas isso não significa que você não vai estar protegido e que deve comemorar também. Por quê? Isso é uma coisa que muita gente não pensa. Mas se tivermos muitos jovens vacinados, e aqui jovens eu me incluo, 30 e poucos anos, tem gente de 18 que me assiste, se você é adolescente, me assiste, 12 anos para cima, comenta aqui, porque eu quero falar com você, cara. Ou você que está ali perdido, sem saber o que fazer, vai tomar a vacina. Sabe por quê? Porque você vai estar protegendo as pessoas que não podem tomar. Quando a gente tem um grande número de pessoas tomando a vacina, a gente cria uma imunidade, faz com que a doença não circule de uma forma tão absurda como é a dengue, e a gente protege quem não pode tomar, enquanto a vacina não está disponível para essas pessoas. Então, cara, olha só, aproveita, vai no postinho, tira o vape da mão, tira a bebida da mão, vai no posto de saúde, tome a vacina quando ela estiver disponível, beleza? Porque você vai estar protegendo sua mãe, sua avó, seu avô, tá bom? Olha só, galera, olha a relevância disso aqui. Vai servir para quem já teve dengue? Sim, vai servir para quem já teve dengue, ok? Aí, ó, Joyce, 27 anos, Pipa e mais, 23. E aí, Clédio, beleza? O que você está falando no caso da dengue não faz sentido, porque a dengue é transferida pelo mosquito e não de pessoa para pessoa. Por quê? Vamos lá. Isso é interessantíssimo, essa pergunta, porque quando trabalhei com dengue, eu conscientizava as pessoas sobre isso. Se liga, quando você pega dengue, você tem o vírus no seu corpo. E, de fato, quem transmite o vírus para outra pessoa é o mosquito. Mas ele tem que te picar. Se você está combatendo o vírus e tem anticorpos contra ele, você não deixa o vírus chegar numa quantidade suficiente para o mosquito picar e o mosquito se infectar. Então o mosquito não transmite. Quando a gente tem uma grande parcela da população vacinada, a carga viral geral da população vai diminuir. Então isso diminui as chances de que outras pessoas sejam infectadas, ainda que o vírus seja transmitido por mosquito. Sacou? É uma notícia fantástica, galera. É absurda. Porque é a primeira vacina no mundo em dose única contra a dengue. A gente está falando de desenvolvimento brasileiro em parceria do Butantan, o Instituto Nacional de Saúde americano, o NIH, e a farmacêutica MSD, tá? É um laboratório chinês. E por que essa vacina é tão relevante para a gente? Porque ela vai usar uma cepa, uma variação enfraquecida do vírus da dengue, que provoca uma reação imune contra os 4 tipos ao mesmo tempo. Eles modificaram essa variação em laboratório para que ela não consiga se multiplicar no organismo. E aí, isso não significa que ela não causa doença, tá? Por isso que pessoas idosas não podem tomar, porque as pessoas idosas podem não suportar ali esse vírus atenuado. O atenuado é enfraquecido, tá? Então ele pode, sim, em pessoas imunossuprimidas ou pessoas com um sistema imune fraco, causar doença. Mas, na hora que o vírus entra no corpo de pessoas saudáveis, pessoas com um sistema imune forte, ele vai começar a se multiplicar de uma forma muito branda, tá? E o sistema imune vai ser ativado. Ele não vai causar doenças nessas pessoas. Então, nesse momento, a gente produz 2 coisas. Anticorpos, nos primeiros 10 dias após a vacina, e memória imunológica depois dos 10 dias. Então, você, se tiver contato com o vírus de novo, o vírus de verdade, você vai estar protegido. E por que isso é tão legal? Porque o fato de ser dose única facilita demais, galera. Tem muito problema. A gente acha que não, que todo mundo é igual a gente, que está ali, tomei a vacina hoje,
eu tenho que tomar daqui 6 meses, você vai lembrar que você tomou a vacina 6 meses atrás e vai no posto de novo? Você deu em dose única? Acabou. Do ponto de vista de saúde pública, isso é absurdamente bom, porque você não precisa ficar preocupado com aquela pessoa que tomou. Tomou, está protegido. Tomou, vai para casa, vai ter ali dor de cabeça, dor no local da aplicação, pode ser que tenha uma febre, pode ser que passe mal no primeiro dia, mas no segundo dia, meu irmão, você tá beleza, você pode ir tranquilo pro carnaval, você pode ir pra praia, você pode se virar, porque você vai estar protegido contra a doença que mais arregaça a saúde pública desse país, tá bom? Então é o primeiro imunizante do mundo em dose única que protege contra os 4 sorotipos, beleza? E por que ele é estratégico? Porque facilita a campanha. E o mais interessante é que a tecnologia de produção foi absorvida pelo Butantan, então diferente das vacinas da Covid, que era produzida pela AstraZeneca, pela Moderna, que a gente tinha uma dificuldade de trazer, isso é produzido em terras brasileiras. Então a capacidade de produção pode ser direcionada para isso de forma estratégica. Lucas, quem vai receber primeiro? Não faço ideia ainda. Eles não divulgaram qual que é o cronograma de vacinação, beleza? Mas, olha só que legal os dados, pessoal. Você pode estar se perguntando, é seguro? Eu devo tomar quando sair? Os dados que nós temos é que ela tem uma proteção, ou seja, uma eficácia, tá? De redução de risco de 89% contra a dengue grave. Ou seja, pessoas que tomaram a vacina, em relação a pessoas que não tomaram, têm 89% menos risco de ter complicações, de ir ao hospital. Lucas, mas eu já tive dengue 2 vezes, nunca precisei ir no hospital. Qual que é a minha proteção? Eu sou uma pessoa forte, tá? Para pessoas que têm sintomas, porque os sintomas da dengue também são desagradáveis e causam um problema de você ficar sem ir trabalhar, sua produtividade cair, causam um dano no país gigantesco, a eficácia ainda é de cerca de 79%. Estamos falando de uma vacina de dose única, extremamente barata, que tem potencial de vacinar 100 milhões de pessoas até 2027, com 79% de eficácia, galera. Não tem... Assim, eu realmente estou entusiasmado de divulgar isso para vocês. Devo fazer vídeo explicando em detalhes essa vacina, devo levar essa informação com mais detalhes adiante, aqui no Olá Ciência, mas por enquanto é essa a notícia, tá? Vou tirar algumas dúvidas aqui. Realmente é uma vacina que eu, como biomédico, né, e trabalhando na dengue, o que eu acho que deve acontecer nos próximos meses, né, depois que eles começarem a aplicar? Provavelmente eles vão selecionar as cidades com maior risco, tá? Que são cidades de periferia, cidades que não são grandes centros, cidades que sofrem mais. Tem uma classificação das cidades com maior risco de epidemia de dengue. Isso aí o Ministério da Saúde está acostumado a fazer. Devem pegar essas cidades, colocar numa ordem, distribuir essa vacina para essas cidades e dar em todo mundo, 12 a 59 anos. Então eu te convido, você que é jovem, que tem essa idade, tá, a ir no posto quando convidado. Porque a gente não está batendo as metas de vacinação. Eu tenho que sempre lembrar isso, pessoal. Tem vacina de herpes zoster para idoso, tem vacina da gripe, tem vacina da Covid, a gente não está batendo as metas. Esses dias saiu um caso de sarampo nos Estados Unidos, lá, ó, redução da vacinação. A galera antivacina está crescendo. Não pode ficar com medo de tomar vacina, tá bom? Eu entendo você que fica com medo, porque é muita desinformação. Mas eu estou te trazendo aqui de verdade, se eu falo isso com minha mãe, falo com meu pai, com meu irmão, não é perigoso, tá? Não é. Os riscos da doença são muito maiores, assim, muito maiores, de você ficar sem. Por que não vai estar disponível para idoso, Mário Sacramento? Porque os idosos normalmente não são a população testada primeiro. É possível que essa vacina seja liberada para idosos, mas pode ser que ela nunca seja necessária. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que o mosquito da dengue, ele transmite outros vírus, né? Então a gente não tem que parar de cuidar da nossa água parada, porque tem aí chikungunya, zika, tem maiaro, o que mais? Agora nem lembro, febre amarela potencialmente. Então é um mosquito que ainda vai causar os seus problemas, mas que também existem outras vacinas em desenvolvimento. Mas eu sempre trabalhei com isso e ficava pensando assim, caramba, velho, a gente está ali correndo atrás das epidemias. Eu ouvi isso de um gestor do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo.
Lucas, nós estamos sempre correndo atrás das epidemias, a gente nunca está se antecipando. E agora a gente tem uma ferramenta que age nas pessoas. A gente sempre esteve correndo atrás do mosquito, só que agora a gente tem uma ferramenta que age nas pessoas, tá? A vacina da Covid não acabou com nós, pipa. A vacina da Covid acabou com a Covid, beleza? É por isso que nós estamos tranquilos sem máscara. Realmente a vacina da herpes zoster é muito cara, a maioria da população não tem condições de comprar. É um problema, tá? É um problema. O laboratório que desenvolveu a vacina não liberou isso para o SUS ainda e provavelmente, devido aos casos não estarem tão altos, o governo brasileiro não investiu nisso. Você que tomou quedenga, não se preocupe, você está protegido, isso não muda nada para você, que bom. Você se protegeu em 2 anos, né? Porque até ano passado não tinha nada, esse ano também não teve de vacina, né? Outra dúvida, com a vacina, todas as outras ações pessoais e públicas que hoje nós fazemos para evitar a dengue vai parar, não vai ter mais todos os cuidados, água parada. Isso vai aumentar exponencialmente. Pois é, pessoal, isso aí é muito sério, tá? O Daigo falou aqui e é verdade. Acabei de dizer. Se você não cuidar do mosquito, ele vai proliferar e causar as outras doenças. Então não é para parar de cuidar. Fechado? Olha só, já tive dengue hemorrágica em 2014 e foi o mais perto da morte que eu cheguei. Caramba, sinto muito. Beleza? Quando foi aprovada a vacina da dengue? Essa é a terceira vacina da dengue aprovada no Brasil, tá? Mas é a que realmente eu acho que vai fazer diferença no nosso combate. Ela foi aprovada ontem, dia 26 de novembro de 2025, pela Anvisa, e hoje o Ministério da Saúde anunciou que vai colocá-la no programa de vacinação a partir do ano que vem. Beleza, pessoal? É isso. Só leva esse vídeo adiante, estou satisfeito. Se você gosta do meu trabalho, manda aí um superchat, manda aí um valor que a gente agradece demais. Comemorar aí o final de ano com essa boa notícia sempre ajuda, a gente reinveste aqui no canal, fechado? Se você quiser se tornar membro, é só clicar no Seja Membro aí embaixo. Se você quiser conhecer os nossos cursos aí, também é só procurar nos vídeos sobre produtividade que eu estou vendendo os nossos cursos de produtividade, procrastinação, alimentação saudável e sono saudável, beleza? É um combo que a gente está fazendo nessa Black November, o link está lá nos vídeos, é só procurar e também lá no meu Instagram. Se você não me segue, Olá Ciência no Instagram, beleza? Muito obrigado a todos, queria que fosse rapidinho mesmo, porque realmente essa é a notícia. Então vejo vocês numa próxima e é isso. Acabou de sair vídeo, se eu não me engano, saiu agora um vídeo sobre formas de procrastinar. Você é um procrastinador? Como resolver isso? Só continuar aí no canal. Um abraço.